Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Bom dia, senhoras e senhores, nossos irmãos, nossos amigos, companheiros de jornada, que nos dão o prazer desta conversa, porque hoje é domingo e nós estamos voltando às suas casas, trazendo assuntos para serem debatidos. Nós aqui na nossa mesa e levando aos senhores também para continuarem essa discussão. Nós entendemos que Jesus, o Mestre, nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas três palavrinhas mágicas: conhecimento, verdade, liberdade. O verdadeiro caminho da felicidade. E para discutir os assuntos que nós sempre abordamos, aos nossos lados, à direita e à esquerda, o professor João Olimar, para o seu bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade, um bom domingo naturalmente, a oportunidade de nós estarmos aqui e adentrarmos em nossos lares com ideias nossas ou de outros, mas ideias importantes a serem pensadas e serem refletidas. A propósito, você já fez a caridade hoje? E à minha esquerda, engenheiro, amigo, companheiro de jornada, para o seu bom dia. Um bom dia a todos. Com as suas permissões, adentramos os seus lares nesse domingo, e a pergunta que o nosso querido professor Olimar já deixou no ar, né, que vai revelar o tema do programa de hoje, e que a gente consiga refletir e pensar no nosso dia a dia e nas nossas atitudes, para que a gente consiga estabelecer esse reino que Jesus veio nos mostrar como seria, como ele é agradável, como ele é feliz. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa cada vez mais dessas entrar em contato com os nossos sentimentos e as nossas emoções num mundo que cada vez mais vem valorizando bastante a questão material, e a gente entende, né, nós três aqui que estamos na mesa, a gente entende que não é o mais importante. O mais importante é a gente cuidar da nossa parte espiritual, e é por isso que a gente está aqui hoje conversando com vocês sobre esses assuntos. Um bom dia. Hoje nós estaremos conversando, professor João Olimar, engenheiro Tiago, nós estaremos conversando sobre talvez um dos elementos, vamos chamar de elemento, para não darmos outro significado. Sentimento, melhor ainda, que a nossa sociedade está necessitando tanto. Caridade. Hoje vamos abordar este tema, caridade. Professor João Olimar, para a sua manifestação inicial. A caridade é um sentimento, uma ação altruísta de ajudar alguém. Quando se fala caridade, nós estamos efetivamente falando de uma virtude das mais significativas. Então vamos por esse caminho, que eu acho que fica muito mais fácil de entendermos toda a questão. Imaginem que aqui ao nosso lado esquerdo nós temos as virtudes. Sempre há virtude quando existe a predominância da prática do bem no comportamento humano. Então, à esquerda, virtudes. À direita, vícios. E sempre vai acontecer um vício quando houver predominância da prática do mal, conduta humana. Portanto, quais os dois grandes vícios que nós temos? Orgulho e egoísmo. Com certeza são os pais de todos os demais vícios que existem em nós. Muito bem. Ora, o orgulho tem em oposição como virtude a humildade. É a primeira lição de Jesus. É a lição do Messias
esperado que nasce numa manjedoura, que nasce no local onde dormiam os animais. É uma lição inesquecível e é a primeira virtude que nós precisamos conquistar, de fato, a humildade. Bem, mas em oposição ao vício do egoísmo, nós temos como antônimo o altruísmo, mas a prática virtuosa que combate e destrói esse egoísmo é a caridade. Portanto, nós estamos falando de uma virtude das mais importantes e que vamos encontrar resumidamente em toda a doutrina de Jesus. Porque a doutrina de Jesus nos ensina que o caminho para a salvação, o caminho para o progresso, para a felicidade espiritual, é a prática da caridade e da humildade. São essas duas virtudes que compõem efetivamente o caminho da salvação. E o caminho da perdição, orgulho e egoísmo. E deles derivam todos os demais vícios. Né? Portanto, o que falamos hoje sobre caridade é efetivamente aquilo que vem compor e vem colaborar para que nós possamos, de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, mas o quanto antes possível, melhor, trilharmos essa estrada da virtude, a estrada da caridade e a estrada da humildade. Começamos por aí, professor. Por favor. Nós já vimos pela manifestação do professor João Alimar que caridade é fundamental neste caminho que nós escolhemos para nossas vidas. Mas não é fácil, professor. Fazer caridade não é fácil. Principalmente em uma sociedade de competição, extremamente competitiva e extremamente consumista. Mas ela é efetivamente necessária. Não é fácil e ela é de extrema necessidade. Se o professor me permite, eu não quero monopolizar, mas lembro-me que São Paulo entendeu isso perfeitamente. São Paulo, apóstolo São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 13, né, se não nos falha a memória, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, que tivesse perfeita ciência de tudo que existe, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Dá para entender a profundidade da caridade, o alcance e a importância que dá São Paulo para a caridade? É verdade. Não é? É uma virtude, por exemplo, teologal dentro da igreja. Né? É. Doutor Tiago, para os jovens que o senhor representa tão bem, será que os jovens hoje entendem caridade? O que é caridade? Claro que entendem. É só uma provocação, por favor. Sim. E isso são vários aspectos que a gente vem observando. E só para conseguir contextualizar, eu vou chegar lá, eu vou chegar nessa resposta. Mas antes disso eu gostaria de colocar também uma questão que eu achei muito interessante, que existe vamos dizer assim, um conjunto de atributos que nos colocam numa espiral e que a gente vai começando a crescer cada vez mais como espírito e evoluindo. Então, a gente começa sempre pela questão da fé. Então, a nossa conexão com Deus, ela nos coloca num estado em que a gente começa a alimentar um outro sentimento, que é a esperança, que é um sentimento que a gente começa a internalizar e ter esperança no futuro e conseguir enxergar as coisas de uma outra maneira, né, que era essa visão que Jesus tinha da nossa humanidade, de ter essa crença de que as coisas vão evoluir, de que as leis que Deus colocou no universo vão ser cumpridas à risca, né, e elas estão sendo cumpridas. E a partir do momento em que a gente acredita em Deus e que a gente tem essa esperança de um futuro melhor, ou acredita que as leis de Deus estão sendo cumpridas, esses dois sentimentos eles nos transbordam, e quando ele sai para fora da pessoa que tem esses sentimentos, ela se transforma em caridade.
Porque aí a gente começa a envolver as pessoas que estão ao nosso redor e ajudar elas a ter esse entendimento de que a gente vai sempre ter a fé, a esperança e a caridade andando a par e passo. E a cada vez que a gente transmite esse sentimento para fora, ele retorna, a gente aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança e a gente consegue fazer cada vez mais obras. E eu percebo, né, que essa lei está sendo cumprida quando a gente consegue olhar para as crianças. Apesar das pessoas estarem muito preocupadas com as crianças que hoje passam a maior parte do tempo imersos no mundo digital, nos tablets, celulares ou o que quer que seja, elas vieram do mundo espiritual com uma quantidade de informações que a gente não faz a menor ideia. Os adultos eles vão ter que aprender a confiar que essa geração que veio dos jovens, das crianças, ela veio para modificar o nosso planeta. A gente precisa ter essa certeza. Claro, o nosso papel como pais, como conselheiros, como criadores, os responsáveis, é de conseguir orientar eles da melhor maneira possível para que eles continuem se conectando com o mundo espiritual que eles recém saíram e que eles têm esse contato. Só que é o papel dos pais, né, de desenvolver esses atributos, de não se omitir no seu papel de irmãos mais velhos, né? A gente veio antes para o mundo físico e a gente conhece melhor os mecanismos de funcionamento nesse mundo aqui. Eles têm um entendimento do mundo espiritual que a gente perdeu essa informação. Eles já estão se preparando e estão preparando o nosso planeta para fazer a transformação que se faz necessária. E eu percebo, isso é a coisa que me deixa muito feliz, de ver como eles são altruístas. Os grupos que se formam entre os pequenos, entre os jovens hoje, eles são gigantescos. Eles conseguem conglomerar massas para fazer coisas, talvez não as melhores ainda, mas eles conseguem ter um poder de coesão, de se conectar através das redes virtuais e formar grupos para o que quer que seja. Então, a nossa humanidade ainda precisa saber direcionar essa energia de se congregar em grandes grupos e harmonizar esses grupos para fazer grandes obras. E, claro, a gente vai ver isso acontecendo. Deus quer que isso aconteça. É a vontade do Pai, Ele já colocou o universo dessa maneira. E então a caridade, com certeza, ela permeia todos esses grupos e eu tenho absoluta certeza que o plano de Deus ele vai ser cumprido na sua totalidade, independente das influências externas que não ajudam tanto, mas que a gente pode ter certeza que vão se ajeitar. Com o tempo as coisas vão entrar nos eixos. Nós já estamos no final do nosso primeiro bloco deste programa de hoje, deste domingo, e logo após retornaremos continuando a conversar, a falar, a discutir sobre caridade. Até já. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Sóster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Estamos retornando com o nosso programa deste domingo, falando sobre caridade. Um filósofo grego de antes de Cristo disse: as palavras são remédios para a alma doente. Isso é caridade, professor? Palavras. Com certeza. Quando a gente fala, nós exteriorizamos aquilo que vai no nosso coração. Nós tornamos presente aquilo que temos aqui dentro de nós. Isso vem de nós. Não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. É verdade. Assim diz Jesus. Ora, meus irmãos e irmãs, então, o nosso paradigma, o nosso referencial continua sendo o Mestre. E eu me lembro de ter falado no primeiro bloco do programa,
na necessidade da caridade, segundo São Paulo. Mas e Jesus? Qual é a importância da caridade para Jesus? Já que ele é o nosso paradigma, ele é o nosso referencial. Então lá em Mateus 25, 31 ao 46, tem a passagem de que precisa o Espírito para ser salvo. E ela caracteriza exatamente isso. Ora, quando o Filho do Homem vier em toda a sua majestade, acompanhado dos anjos de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros como um pastor separa dos bodes as ovelhas. E dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Estive sem teto, e me protegestes. Estive nu, e me vestistes. Achei-me doente, e me fostes visitar. Estive preso, e me fostes ver, com certeza. Então respondeu-lhe ao justo: mas Senhor, como é que nós te vimos com fome, com sede, sem teto, sem roupa, doente ou preso, e fizemos isso? Eles: todas as vezes que vocês fizeram isso para com um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi para mim mesmo que vocês fizeram. Exatamente. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas é Jesus colocando a caridade no seu devido lugar, com a sua devida importância. Passa para a direita, tu que assistisses ao teu irmão. Tu que fizestes a caridade. Olha a importância para Jesus. E dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Careci de teto e não me hospedastes, assim doente ou preso e não me fostes ver. Eles também, por sua vez, perguntarão: mas Senhor, quando foi que nós tivemos uma situação como esta? E ele dirá: todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso para com um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi para mim mesmo que vocês deixaram de fazer. Este é o critério de seleção. E é isto que eu quero que vocês percebam. Este é o critério de seleção. Passa para a direita você que fez a caridade. Passa para a esquerda você que não fez. Não se pergunta qual é o partido, qual é a religião, qual é o credo, qual é a bandeira. Nada. Se pergunta o seguinte: fez a caridade? Passa para a direita. Não fez? Passa para a esquerda. Esse é o critério de seleção. É a prática da caridade. E é essa a importância da caridade para Jesus. E meus amigos, isso nos traz e coloca uma série de questões. Como, por exemplo, hoje uma visão científica da caridade. Quando nós temos ateus, céticos, dizendo: nós temos a nossa igreja e nós fizemos caridade. Dizem que os Médicos Sem Fronteiras trabalham em decorrência desta organização, a Igreja Ateia. Temos pesquisas hoje científicas. Dr. Jorge Moll, neurocirurgião, cientista brasileiro, está fazendo, a partir do scanner cerebral, uma série de pesquisas e descobertas extremamente significativas. Só que não sou uma questão, porque a sua primeira descoberta, ele é pioneiro nesse campo, a sua primeira descoberta foi: olha, há uma diferença entre filantropia e caridade. E algumas pessoas veem espertamente assim: mas o que tu acha? Isso aí é filantropia, não é? Ou é caridade que tu está fazendo? Qual é a diferença? Espertamente, achando que vamos pegar nessa situação. A filantropia, descobre ele a partir das reações em determinadas áreas do cérebro humano, traz prazer. O indivíduo se sente muito feliz fazendo a filantropia. Mas a filantropia se faz sempre trazendo alguma ideia e um interesse de benefício pessoal, de retorno daquela prática, daquela ação boa.
vou ajudar a pintar o bairro, para que o bairro se torne melhor. Vou te ajudar a ter mais segurança na tua casa, para que nós todos tenhamos também mais segurança. Sempre há por detrás disto, desta postura filantrópica, esta relação de interesse. Isso ele afirma-nos a partir de pesquisas científicas. Pesquisa. Ciência. Mas a caridade, não. A caridade, percebida por ele, percebida pelos que estão participando do experimento, a caridade ilumina completamente o cérebro. Lobo frontal. E não pede compensação. E não quer nenhuma espécie de recompensa, nenhuma compensação. Você faz porque você quer fazer. Você não quer nenhum elogio, não quer nenhum agradecimento. Agradecimento é um veneno. Não quer isso. Você quer apenas a oportunidade de contribuir com a obra do Mestre Jesus. É ver o irmão lá sofrendo e você ir lá socorrê-lo. Chorando, ajuda, tenta consolar. Passando fome, tenta fazer alguma coisa. Ajuda. Sai da zona de conforto. Te coloca no lugar do outro. Tenhas compaixão. Esta é a verdadeira caridade. É isso que as pesquisas científicas estão falando. Que existe uma caridade verdadeira. E esta caridade verdadeira não exige compensação. É disto que nós estamos falando também. É disto que Kardec fala. A verdadeira caridade. É a caridade do amor, né, professor? Não há dúvida. Amor é caridade. Não há dúvida. Doutor Tiago. A caridade também é impressionante. Essa pesquisa que o professor Olimar citou, né, sobre a iluminação do lobo frontal, isso Chico Xavier, através das obras de André Luiz, ele também colocava no livro Evolução em Dois Mundos. Ele explica assim, ele dá um detalhamento maior, até porque ele escreve junto com o Valdo Vieira, que é médico, e ele consegue dar todo esse mapeamento, né, cerebral. Ele explica até o funcionamento do córtex cerebral, dos lobos frontais, e para que cada um nos auxilia na nossa caminhada, né? E realmente o lobo frontal ainda né, já está sendo descoberto agora pela ciência, mas sem sombra de dúvida a nossa conexão com o mundo espiritual, e principalmente com relação às coisas que vão acontecer no futuro. O nosso futuro é chegar nesse ponto de perceber o funcionamento e utilizar ele de uma maneira adequada. Eu, como sou oriundo da área de telecomunicações, as minhas andanças pelas pesquisas em relação às ondas e principalmente a parte de telecomunicação, tudo que transita dentro do nosso cérebro são estímulos elétricos, e todos esses estímulos eles geram ondas eletromagnéticas. Então, a partir do momento em que os cientistas conseguirem aliar todos esses conhecimentos para a gente ter o entendimento de que quando praticamos a caridade ela se propaga no universo, e eu me lembro também do livro que eu achei fantástico, que eu estou revisitando, Cavaleiro da Estrela Guia. A partir do momento que Simas começa a colocar no universo essa caridade desinteressada, o mundo se abre para ele. As riquezas naturais aparecem. É um livro que conta a história do Brasil, é um livro que conta sobre os índios, os negros, que era um período em que as pessoas precisavam muito da caridade para conseguir sobreviver à sua existência física naquelas condições que já a gente está cansado de saber, que são a mácula da humanidade, né? De transformar os seres humanos em animais, e que sem a caridade nenhuma daquelas pessoas poderia ter a mínima esperança e principalmente acreditar que existia um Deus justo e bondoso. É verdade. Né? E claro, o Espiritismo também vem nos mostrar que todas essas pessoas que passam por essas condições, cada um é responsável pelo sofrimento e pelo martírio que vai passar na sua encarnação. E ele escolheu. Né? Eu estava conversando hoje com o professor Azambuja. Deus não tem culpa das nossas misérias. A gente tem culpa.
As pessoas são culpadas pelas suas próprias misérias. Deus não nos obrigou a passar por isso. A gente escolheu. A encarnação está aqui para isso. Para a gente aprender a se melhorar e, mais do que isso, apesar de todas as dificuldades que a gente passar, estender a mão para a pessoa que está ao nosso lado. Mesmo que a nossa dificuldade seja maior do que a dela. E aí a gente vai observar o que o professor colocou muito bem. Médicos Sem Fronteiras, a gente cansa de ver os documentários. São pessoas que estão em condições subhumanas. São tratados como bichos, eles estão passando fome, eles pesam 20, 30 quilos, aquelas pessoas. Isso é ser humano? E a gente vê essa massa crítica de seres humanos caridosos que estão conseguindo reverter esse quadro. Isso é caridade, essa energia que transforma o mundo. É isso que a gente está propondo no dia de hoje. Nós estamos chegando no final do nosso programa, que hoje abordou o tema caridade, que não se esgota nesses poucos minutos que nós conversamos aqui, porque caridade permeia toda a nossa vida. Nós precisamos ser caridosos conosco e com os outros. Fazer caridade por si, para si, é reconhecer-se como uma pessoa melhor. Jesus nos ensinou: ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Professor Olimar, engenheiro Tiago, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Nós prometemos para o próximo domingo a sequência, só com outra versão. Em nome dos dois amigos, um bom dia a todos, sejamos felizes, tenhamos um excelente domingo e uma maravilhosa semana produtiva. Até o próximo domingo. Bom dia. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Sóster Imóveis.